Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live da Bem Te Quero Mais. Hoje falaremos sobre planejamento de viagem e socialização. Imagino que vocês aí estão ansiosos e ansiosas para esse bate-papo com o nosso amigo aqui, o Dimas Moura, parceiro na Bem Te Quero Mais, alguém que a gente já tem um contato aí há algum tempo e que a gente sempre se anima muito de conversar com ele, de saber das novidades. Opa, o Dimas já está por aqui. Vamos lá. Vamos conectar aqui. E pessoal, o Dimas logo logo vai estar com o Dimas. Fala, meu caro, tudo bem? Me escuta bem? Tudo perfeito, tudo certo com você? Com beleza, ansioso aqui para compartilhar muita coisa boa para vocês, hein? A gente também, saber das novidades. Isso aí é sempre bom, né? Falar sobre viagens, experiências, né? Isso, Vivências. isso mesmo, eu adoro aprender e adoro aprender com as experiências, né? E com as viagens, né, de outras pessoas que podem trazer coisas novas pra gente, isso é muito gostoso. E para quem ficar até o final aqui com a gente, já que a gente está falando de novidade, eu vou contar o spoiler, né? Que a gente tem uma grande novidade aí para o próximo mês. Então, quem ficar aqui com a gente até o final, segura aí que a gente vai contar uma grande novidade. E, pessoal, chamem aí seus amigos, sua família. Lembra de clicar naquele aviãozinho que tem ali do canto inferior direito da tela para chamar o pessoal para conversar com a gente. Gente, eu tenho uma alegria enorme em conversar com o Dimas, desde a primeira vez que a gente se conheceu, que a gente conversou. Acima de tudo, porque o Dimas tem uma história de vida, assim, fantástica. Então, nada melhor do que ele se apresentar e contar essa história de vida, né? De alguém aí que tem essa bagagem enorme e não é à toa que virou um dos grandes influencers, né, do Brasil, com o maior canal 60 a mais do YouTube, né, Dimas, com grandes reconhecimentos. Então, conta pra gente da sua história, de como é que foi para chegar até aqui, como é que o mundo das viagens entrou aí na sua vida. Legal, cara. Primeiro, grato pela oportunidade de participar, compartilhar um pouco do meu conhecimento, das minhas vivências ao longo da minha vida. São 67 anos, eu viajo desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, né, com carteira assinada naquela época. Olha só. Lógico, viagens curtas, viagens aqui pelo Brasil. Eu jamais imaginaria que um dia eu tivesse condições de poder curtir tanto a vida assim, não só no Brasil e no mundo, né? O interessante é que todos os meus trabalhos, né, como um profissional de tecnologia, eu sempre tive a oportunidade de viajar muito a trabalho. No começo, como engenheiro, em localidades onde eu comecei a crescer como carreira, eu fiquei responsável pela América Latina e Caribe, viajando também para esses países para trabalho, que é diferente quando você vai turistar. Uma coisa é trabalhar, outra coisa é turistar. Com certeza. E aí, com esse crescimento, eu fui para a área de marketing e marketing eu comecei a criar eventos na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu levava grandes grupos de empresários, diretores, presidentes de empresa para os países, né? E nos últimos anos, em cada ano, eu fazia um evento de 100, 150 pessoas em outros países, fiz Portugal, na França, na Itália, e o último que eu fiz foi na Grécia. Olha que bacana. Então, mas esse evento é um evento que demorava quase um ano para se preparar, porque era muito complicado. E isso, na verdade, me deu um cabedal, me deu muitas informações, não só no turismo relacionado a turismo de eventos, mas turismo relacionado a procurar novas formas de você entreter. Porque eu falo que você Uhum. viajar é muito mais que conhecer destino, é você sair da mesmice, sair da sua caixinha que você está, né? Então, com isso, com toda essa bagagem que eu tinha, eu queria fazer um hard stop da minha vida aos 60 anos de idade, me dedicar a algum projeto meu, um projeto diferenciado. Eu não queria continuar na mesma posição que eu estava, gostava muito, mas né, eu queria fazer alguma coisa minha.
E aí um dia eu estava assistindo um programa de televisão, eu estava no litoral de São Paulo, e eu vi falando sobre influenciador digital, mas na época, 7, 8 anos atrás, não tinha nada de influenciador digital maduro. Geralmente Uhum. mulheres falando sobre gastronomia, sobre estilo de vida, esse tipo de coisa, mas eu achei um modelo interessante. E não Legal. tinha ninguém na época que falava sobre justamente a parte de como ser influenciador, como ser um manual para as pessoas idosas. Porque tudo que tinha naquela época, Vinícius, era relacionado a coisas ruins da longevidade. Cadê as coisas boas da Sim. longevidade? Tem tanta coisa boa nessa fase da vida. E eu falei, não, cara, eu vou começar a criar conteúdos relacionados a esse tipo de assunto, porque é super importante e não tem ninguém que fala que se dedique a isso. Hoje tem vários, mas na época não tinha ninguém. E aí eu fiz uma pesquisa de mercado para avaliar o que as pessoas nessa geração estavam buscando, estão buscando. E me falaram Perfeito. 4 coisas, né? Falaram finanças, falaram do cotidiano, sobre vida saudável, que está bem alinhado com a Bem Te Quero Mais, e viajar, passear. Né? E nessa avaliação de viajar, passear, eu descobri que as pessoas estavam querendo viver em outras partes do mundo. E eu achei super interessante esse assunto, né, de mapear as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. Porque qualidade de vida está relacionada a você buscar novos destinos, novas formas de viver a vida. Né? Afinal, nós não nascemos uma árvore, nós nascemos com 2 pernas para poder se deslocar e se movimentar. Né? Então, Acho que isso tem muito a ver com a curiosidade pelo novo, né, Dimas? De enxergar além, de experimentar além, né, do que já se total. conhece. Outro dia eu gosto eu tenho um jardinzinho aqui, uma hortinha perto de casa, e outro dia comprei as flores, né? Eu coloquei, mostro para os netos e tal. E aí eu coloquei na hortinha aqui, mas na horta não bate muito sol, e ficou lá, e elas não davam mais flores, cara, sabe? Só folha, e não dava flores, não estavam morrendo. E eu falei assim, bichinho, acho que vocês não estão gostando daqui onde eu coloquei vocês, né? Aí tem um outro local aqui da casa que eu coloquei, cara. Eu vou fazer até um stories depois sobre isso. Você vê como elas estão bonitas, florescendo. Pô, se até as plantas precisam de um lugar novo para poder florescer, imagine a gente, cara. Cara, vamos guardar esse ponto aí que eu quero explorar melhor essa ideia aí depois. E como é que foi a virada de chave, Dimas? Aí você falou, pô, já, né, já deu o que tinha que dar ali na carreira, já tinha conquistado muita coisa, de repente você enxergou um outro horizonte ali, e como é que foi a tomada de decisão? Foi difícil, mas foi preparada, Vinícius. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos quando eu tinha 51 anos de idade, eu falei assim, não, eu vou ter que fazer um hard stop na minha vida aos 59. Então eu fui me preparando ainda mais financeiramente para esse momento da vida. Isso que é super importante. Perfeito. É, e você, na verdade, tomar uma decisão do que você vai fazer nessa fase da vida. Que tem muita gente que Uhum, trabalha, se aposenta e fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? uhum, Isso tem que ser uhum. antecipado, tem que ser planejado, tem que ser definido. E não só você, né, junto com a sua esposa, com a tua Exato, família, o que nós exato. vamos fazer em conjunto. Porque essa preparação, por isso que é preparação, ela tem que ser feita antes, ela tem que ser desenhada, ela tem que ser definida, inclusive com relação até ao próprio estilo de vida. O estilo de Perfeito. vida que a gente tem, que eu tinha, era um estilo de vida de luxo, vamos dizer assim. Pelo Uhum. cargo que eu tinha, pela posição que eu tinha. Mas eu sei que, na verdade, eu estava naquele jeito. Eu não sou daquele jeito. E foi importante justamente isso. Assim, eu vou ter que me preparar meu estilo de vida para ter um estilo de vida igual ao que eu vou poder ter quando eu me aposentar. Isso não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário. Perfeito. Hoje eu vivo muito melhor, com menos, muito mais feliz, menos estressante. Né? E então não preciso muito mais de dinheiro, cara. Então muita gente fica preocupada com relação a progredir, prosperar e ter. Nossa, a vida é muito mais saborosa vivendo de forma simples. Né? É isso que eu tento trazer para o meu público, mostrando isso. Ô, Dimas, e aqui em poucos minutos da nossa conversa, você já deu uma aula aqui, sem precisar citar, mas já na prática dos 4 pilares, né, da longevidade ativa e independente. E tem um pilar que é fundamental, que inclusive, né, é tema aqui também da nossa conversa, que é a questão da socialização.
né, do contexto social, das conexões sociais. E a gente sabe que o trabalho, né, na nossa vida adulta, ele acaba assumindo, né, um papel gigante aí na parte de socialização, e que uma das grandes preocupações, e isso é real, que a partir do momento que deixa-se de trabalhar e vai para uma aposentadoria, né, ou dá uma desacelerada, pode impactar no social. Isso foi uma preocupação para você nessa época? Como é que você enxergou, né? Eu já sei que você venceu esse desafio, mas conta pra gente como é que foi lá na época. O impacto é grande, porque a partir do momento que você está no mundo corporativo, que você está sempre com muita gente, com muitos relacionamentos, Uhum. reuniões, eventos, tal, e de uma hora para outra eles te cortam isso. Pois é. Inclusive a própria de língua, né? Quando eu trabalhava, eu tinha que falar inglês todo dia, espanhol todo dia, Uhum. e você acaba perdendo esse tipo de coisa, né? Tudo que você tem, os contatos. Então no começo foi meio complicado. Ele te dá aquele alívio na hora que você sai, porque parece que tira um peso das tuas costas, um elefante das tuas costas. Mas Sei. depois que passa a semana, você fala assim, cara, e aquele mundo que eu vivia? Porque, infelizmente, nessa vida que a gente vive corporativo, o teu sobrenome é o nome da tua empresa, é o Dimas da NCR, é o Dimas da HP. A partir do Sim. momento que você sai, o teu sobrenome vai embora, só fica o Dimas. Então você precisa encarar essa. E isso é complicado, porque hoje no Brasil tem quase 14 milhões de pessoas vivendo sozinhas. E muita gente ainda que está vivendo, que não vive sozinha, vive com outras pessoas, mas totalmente separada, né? Segregada, os idosos segregados, né? Da socialização. Por isso que as viagens são super importantes por causa disso. Ela aproxima essas pessoas. Ela te dá uma abertura de você conquistar novos horizontes, né? Propiciar você ter novas companhias de acordo com o seu estilo de vida, com a tua forma de viver. Então, por isso que eu acho não, certeza, a viagem é uma das formas melhores de você se socializar. Inclusive, no Pois é. próprio mapeamento que eu faço sobre as cidades, eu falo muito sobre isso, né? Eu procuro ver nas cidades o que a cidade oferece de oportunidades, de programas sociais para os idosos serem inseridos na sociedade. E tem Uhum. cidades, Vinícius, que são belíssimas com relação a programas disso. Não tem só a parte de você ajudar com cesta básica, esse negócio mais que é importante, com certeza, mas mais oferecer esportes, culturas, aulas, programas, eventos culturais e por aí fora. Isso é muito importante. Muito E importante. você conseguiu juntar as pontas, né, Dimas? Porque eu lembro outra vez que a gente conversou, você me falou que uma das suas preocupações quando ia escolher a cidade do evento, como é que ia ser o evento, era justamente fazer esse mapeamento, né, essa curadoria da cidade para poder fazer o evento ali o mais atrativo, né, os seus clientes. E Com aí você certeza. se reinventou, e aí não posso deixar de dizer, né, que você disse, antes era o Dimas da HP e tal, agora você é o Dimas Moura, né, Sim. e conseguiu trazer aí o seu propósito de uma outra maneira e juntou essas pontas de falar, poxa, o que você fazia antes começou a fazer isso de um outro jeito e com outro propósito agora e que tem dado muito certo, né? Porque afinal de contas, todos os seus resultados estão aí para contar essa história, né? E é importante, Vinícius, você estabelecer essa estratégia por detrás, né? Eu sempre falo que na vida é estratégia, é desenho de estratégia. Até brinco, eu conheci minha esposa com 15 anos, foi com estratégia, cara, porque ela não me queria. Eu entrei, eu entrei de bicão no aniversário de 15 anos dela, quase que eu tive que pôr um muro para entrar na Caramba, festa. cara! Aí ela não me queria, me deixou no meio do baile lá, e eu falei assim, eu vou casar com essa mulher ainda. Estratégia e persistência, Ah, né? não, isso é importante, Isso aí. estratégia e persistência. O mundo de negócios é assim, você tem a bem que quer, você sabe, cara, estratégia, Perfeito, persistência, pivotar e por aí fora. E perfeito. as pessoas, infelizmente, as pessoas da nossa idade, eles não estão acostumados com isso. Eles acham que, na verdade, eu vou montar um negócio, é simplesmente vou lá, compro uma lojinha, alugo, compro os produtos e lanço. Longe, muito longe disso. E eu fico Sim, muito chateado com isso, Vinícius, porque nós sabemos a dificuldade de a gente conseguir o nosso rico dinheirinho ao longo da vida e chegar aos 60, 65 anos de idade e você não conseguir um emprego, uma fonte de renda, abrir o negócio, isso é uma estratégia por detrás. Então, uma das coisas do canal também, além das viagens, que eu falo é muito isso, né? Como que você abrir um negócio, como ser empreendedor, como você trabalhar com marketing.
E eu recebo dezenas Exato. de mensagens e pedidos todos os dias pedindo ajuda, né? Em termos de orientação, é claro. Pois você encontrou aí, né, uma veia, vamos dizer assim, né, Dimas, que abriu um canal de comunicação muito rico, né? Então as pessoas se identificam com a sua história, se identificam com o seu propósito, veem valor naquilo que você oferece, né? E na importância dessa questão de se reinventar, de socializar. Por isso que eu falo, né, com toda a propriedade assim, de que você conseguiu, né? E, então, é, driblou todas essas adversidades e está aqui hoje para a gente para contar, né, da tua experiência. E a questão da viagem, Guilherme, por que a gente tem que viajar, cara? Qual que é o tchan aí das viagens? Nossa, a viagem ela te proporciona tantos novos caminhos, possibilidades, oportunidades que são infinitas, porque eu quando viajo, quando faço o mapeamento dessas cidades, é importante que mais que conhecer destino é conhecer pessoas. E a partir do momento que você conhece as Legal. pessoas, você conversa com as pessoas, você aprende tanto e são pessoas simples. Eu lembro uma vez em Ubatuba, que foi fazer um vídeo lá em Ubatuba, e eu gosto de pegar ônibus, transporte público, puxar papo com a pessoa do lado, para Boa. saber a realidade do que eles estão vivendo. E aí sim você descobre realmente a cidade, o que eles estão vivenciando na cidade. Então são pessoas assim, porteiros, jardineiros, pedreiros, estão pegando esses ônibus, né? Pessoas simples, mas tão ricas em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de vivência, né? Guerreiros da vida, verdadeiros heróis da nossa vida. E eu aprendo tanto, mas tanto com ele nas viagens. Então, o legal de viajar, ainda mais quando você viaja em grupos com outras pessoas, é a riqueza de você ter contatos com outras pessoas. Porque quando você viaja com a tua família, é legal, com a tua esposa, com os teus filhos e tal, Certo. mas você não está aprendendo muita coisa diferente daquilo do teu dia a dia, porque você está diretamente com eles. A partir do que você está em grupo, você aprende com todo mundo do grupo. E é legal, Vinícius, porque esses 14 milhões de pessoas que estão sozinhas, que acabam viajando, né, ela abre um leque de oportunidades em termos de conhecimento, de relacionamento, cultura, gastronomia, e elas voltam com novos olhares. Cara, eu poderia desenvolver esse negócio, eu poderia replicar esse negócio que eu fiz nesse país ou nessa cidade. Olha, eu me relacionei com uma pessoa, até relacionamento amoroso, por que não? Então, a viagem é muito mais, na verdade, que conhecer um destino, né? É abrir um novo mundo, uma nova possibilidade para a sua vida. E você tem que viajar com esse propósito. Por isso que quando eu abri minha agência de viagem, a ideia não foi só viagem e experiências, é trazer vivências, é proporcionar para você aquilo que você não conseguiu viver quando era jovem. Igual o intercâmbio cultural, né? Estou levando grupos para fazer intercâmbio comigo. Cara, eu paguei o intercâmbio para meus filhos, para meus dois filhos, graças a Deus, mas eu nunca tive oportunidade de fazer quando era Sei. jovem. Agora é o momento. Então, quantas vivências, quantas experiências que você não pôde fazer na tua juventude, por inúmeros motivos, que agora você pode. Você tem tempo, se tiver um certo dinheirinho, não precisa ter muito dinheiro, mas um Uhum, certo dinheiro. uhum. Porque às vezes as viagens, a pessoa fala, você está falando que você vai para o exterior. Não precisa, cara. Às vezes aqui na tua própria cidade, na tua própria região, você abre um novo mundo, uma nova possibilidade. Muita gente mora em alguns locais que não conhece a sua própria cidade, porque não sai. Pois é. Não, e você trouxe uma questão muito interessante aí, que é enxergar o local que se visita pela perspectiva do local, das pessoas que vivem ali, né? Sim. E você tinha me falado também numa outra oportunidade que você tem essa preocupação de quando vai montar um roteiro, de fugir do óbvio, né? De não necessariamente ir naqueles locais ou naqueles pontos em que todo mundo vai, procurar coisas além, né? Sim, é super importante. Na agência de viagens, por exemplo, eu vou antes, primeiro para avaliar as condições do local. Depois avaliar os roteiros, verificar as possibilidades, verificar para as pessoas de idade se elas têm condições de fazer aquele roteiro, aquela expedição. O que ela vai precisar, porque cada viagem ela tem um checklist. Mas me manda um checklist. Para onde que você vai? Cada Perfeito, cidade tem um checklist diferente, tem uma perfeito. necessidade diferente. E isso é legal, porque aí eu volto, aí eu desenho um roteiro e aí sim eu levo as pessoas com aquele roteiro, com aqueles objetivos de acordo com o estilo de vida das pessoas.
Então, tem que ter esse olhar voltado para o nosso público. Infelizmente, as cidades hoje turísticas no Brasil não estão preparadas para receber pessoas com habilidades especiais, necessidades especiais. Isso é complicado, né? Falta informações com relação a isso. Mas o que eu sempre ajudo é justamente a pessoa se preparar antes da viagem. Eu fiz a Rota 66 de Harley aos 52 anos de idade. Caramba, que legal. Com 15 amigos. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Mas isso, Vinícius, eu me preparei 8 meses antes em termos de saúde, né? Alimentação, fui nos médicos adequados para verificar o que eu precisava. Fiz RPG, acho que é RPG, né? Para fortalecer a coluna, alinhar a coluna. Fiz o check-up de saúde, fiz o check-up bucal para verificar. Pô, e isso ele te dá, na verdade, um suporte para você. E olha, mesmo assim, eu tive um problema lá de um desmaio um dia, exaustão, cara. Eu acho que a adrenalina ela te leva você a um nível... Você não estava pilotando a moto nessa hora, não? Estava no semáforo, eu caí no semáforo. Foi lá em Santa Mônica, na Califórnia. É legal, Vinícius, você que é médico, você deve saber por que aconteceu isso. Eu acho que o corpo ele fala o seguinte: Dimas, você tem 10 dias para fazer loucura. Eu te dou 10 dias. E no 10º dia, faltava 2 horas para entregar a moto lá na Santa Mônica, eu já estava no limite. O meu corpo estava falando: Dimas, chega, está na hora de separar, não aguentava mais. E chegou uma hora que no semáforo eu simplesmente coloquei o pé no chão e não vi mais nada, cara. E você estava com um grupo, estava viajando em grupo. Os 15, foi um sábado, Santa Mônica estava lotado de gente, o pessoal viu a moto cair, meus amigos pararam e pegaram. E aí eles pegaram água gelada, jogaram em cima da minha cabeça, aí nós fomos até o pier lá de Santa Mônica, paramos, fomos almoçar, tudo. Sabe, acho que o corpo deu aquela desligadinha, falou: tá na hora, chega, já te dei o tempo extra que você quer. Então, aí você traz um ponto importante aqui, na verdade 2, que é o seguinte, qualquer idade, né, se a gente vai fazer uma viagem maior, uma viagem mais complexa, exige uma preparação. E aí essa preparação, lógico, depende de para onde você vai, como você vai e das suas condições. E que é isso que a gente carrega como lema da Bem Te Quero aqui para a vida, né? De que, poxa, a gente está fazendo a viagem mais longa aqui, né? Que é viver e fazer isso sem qualquer tipo de preparação é uma insanidade, né? Você vai sair por aí, não tem jeito. E aí você pontuou, né? Que você foi percebendo que com o passar da idade o tipo de preparação muda, né? E aí você está dando esse exemplo. Quais que são as principais dicas que você dá, assim, os principais desafios que tem que ser olhados e falar: poxa, né? Não dá para viajar sem cuidar de determinada coisa, principalmente depois que a gente passa dos 60. Primeiro, na definição do local que você vai, do estilo de viagem que você quer, né? Porque você vai, por exemplo, vou ficar no resort, vou ficar num local legal, beleza, não precisa tanta preparação assim. Agora eu vou fazer uma expedição, agora eu acabei de voltar, fui fazer deserto do Atacama e Salar de Uyuni, no sul da Bolívia, no deserto, 4.800 metros, menos 2 graus. Existe um outro tipo de preparação. Então, depende muito da sua viagem, você se planejando com antecedência, além de ser muito mais barato, mais econômico você viajar, você vai procurar os elementos para você estar preparado para aquele tipo de atividade que você vai fazer, certo? Tá, é uma expedição, eu vou precisar andar, vou precisar caminhar, quantos quilômetros eu vou andar por dia, que calçado eu vou ter que comprar, né? Que roupas eu vou ter que comprar. Eu vou ter no médico, falar para o médico: olha, médico, eu vou ter um local de 4.800 metros, o meu remédio do coração é esse mesmo, a dosagem está correta. Perfeito. Porque as pessoas vão assim, ó, não, eu esqueci de levar o remédio. Tá, tudo bem, também é um grande problema, mas tem um passo anterior a isso. Por exemplo, eu falei para o pessoal, imagine se dá um dor de dente para mim no sul da Bolívia, no meio do deserto, cara. Não tem... O que você vai fazer? Me chamou muito a atenção quando você falou que foi fazer um check-up dentário lá. Oh, perfeito. Pô, porque as pessoas às vezes pensam, algumas pensam na saúde, eu acho que poucas pensam ainda, na boca muito menos, sabe? Você não acha profissionais, e você não acha nem os remédios. Eu tive um problema, que é uma dica que eu vou dar, não sei se vai dar tempo, tem tanta dica para dar para você. Manda bala, cara. E pessoal, perguntem também, viu? Quem está aqui com a gente, tiver dúvida, comentário, vai falando aqui.
Tem tanta coisa que acontece. Por exemplo, no deserto da Atacama, cara, eu levei. O checklist, né, quando você vai para fazer a expedição, tem que ser malas pequenas, né? Porque veículo 4x4, não tem espaço e por aí afora. Certo. Né? E eu levei uma bota e uma papete. A bota estourou, saiu a sola, cara. E a Caramba. papete também estourou. Imagina, eu estava lá no deserto do Atacama, a bota já tinha estourado, a papete eu peguei uma cordinha. Aí é um caso que eu tenho uma dica Ah, legal para você, quando dá um problema assim, peguei uma corda, amarrei a papete, porque eu estava no meio do deserto, eu ia andar como? e Descalço, cara. não tinha Não outro tinha ali. nada. Aí eu cheguei na cidade e eu falei assim, eu preciso achar cola para colar o sapato, a bota e a papete. Cara, primeiro saber como que é cola de sapateiro em espanhol, né? É, por isso que é pegamento de sapato, né? Nossa! Agora, você acha que eu vou achar cola de sapateiro no São Pedro do Atacama? Tá? O male-male que me arrumaram foi uma Super Bonder. Uma Entendi. Super Bonder, sabe? Então, se isso que é uma coisa simples, você não acha, imagina você achar um remédio, achar Não um vai. médico para uma coisa Exato. específica. Então, por isso que o planejamento da viagem, ele é importante disso, né? Saber o estilo, para onde você vai, altitude, temperatura e tal. Chegar para o teu médico e falar assim, olha, eu vou para esse local, o que você me aconselha? Porque, inclusive, muitos remédios, Vinícius, por exemplo, por causa da altitude no Atacama, ou é folha de coca que você compra Uhum. só lá, que põe embaixo da língua, e tem um remédio Uhum. muito específico que você compra lá na Bolívia, que é muito bom, porque foi feito para isso, mas você não encontra muito. Então, quando você vai com antecedência, você se planeja, você já vai, se você acha que já tem esse problema, e outra, Uhum. tem um período também, né, de adaptação. Quando você chega em Sim, altitude, você tem que dormir, você chega, dorme, descansa, não vai sair igual um louco saindo por aí que você desmaia. exato. Deixa teu corpo se preparar e você vai subindo aos poucos, né? Que o corpo vai se adaptando com aquele meio. Então não é simplesmente viajar por viajar, né? Então o planejamento antecipado ele é super importante com relação a isso, preparação, estilo, roupas adequadas, né? O sapato e as coisas que você coisas não são coisas novas, tem que ser coisa Sim, usada, não tem muita usada. Meu sapato e o coisa saiu porque eles dizem o seguinte que um sapato, esse sapato que você faz trilha, esses tênis, ele tem que estar bem tem que colocar algum produto para nos ressecar a cola. Como ele ficou muito tempo parado, que fazia tempo que não fazia trilha, ele se resseca. Então, entendi. em baixa temperatura, em alta altitude, a cola ela se solta, cara. E isso é normal, Caramba, olha só. acontece muito esse tipo de coisa. Então, tem Então tantas. levar um tubinho de cola pode ser uma boa ideia, porque Também, eu ajudei tanta gente lá com meu tubinho de cola, porque não era só o meu que estava saindo. Né? Então, a viagem, o encanto de uma viagem, Vinícius, não é só quando você vai. É legal porque, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, eu queria levar eles para a Disney, e foi interessante que ele falou assim: olha, só que nós vamos daqui um ano, porque durante um ano nós vamos ter que juntar dinheiro, não vai ter presente de Natal, de Ano Novo, de aniversário, não vai ter nada. Porque nós estamos querendo economizar. Ah, pai, mas daqui um ano. Não. Uma viagem, ela começa no momento que você começa a planejar a viagem. Você já exatamente. começa a viver a viagem antes mesmo do dia da viagem. Não é verdade? Exatamente. Então, a riqueza da viagem é justamente isso, a preparação da viagem. Você já está vivendo a viagem. E esse é um ponto muito importante, não tem como não traçar um paralelo, né? Que é o que a gente fala muito aqui na Mente Quero também de planejamento de vida, que é conciliar o presente com o futuro, né? Então, de viver a jornada. Então, o próprio planejamento, pelo que você estava falando, você transforma numa experiência prazerosa e enriquecedora, né? E que a vida é assim também, né? O dia a dia que a gente vai vivendo, com uma esperança sempre, né? De ter um futuro que vai ser legal também, mas de fazer esse balanço. Isso é muito legal. Verdade. A Alma Xavier está perguntando aqui, ó, Dimas, foi o Sorochepil? Ela falou que isso salvou ela na Bolívia. Sim, sim, foi Foi? esse mesmo.
Foi. Ai, legal. E foi interessante porque nós estávamos entrando na Bolívia, que é meio complicado, né? Você atravessar a divisa entre o Chile e a Bolívia, inclusive não tem banheiro. Inclusive, uma dica, pessoal: o pessoal que vai fazer expedição, essas expedições em locais mais complicados, para as mulheres, leva aquele urinol descartável, que a mulher faz xixi de pé. Porque Ah, olha só. a travessia entre o Chile e a Bolívia demorou quase 5 horas, sendo Caramba. que durante 4 horas não tinha banheiro, no meio do deserto, e foi deprimente. Então é muito importante as mulheres levar na mala o urinol descartável. Você compra no Mercado Livre, é bem baratinho e vai te livrar de grandes Boa problemas. dica. Ah, é Camila, que é o contrário. E, Bem-vinda, e, Camila. Oi. e aí nós estávamos entrando na Bolívia, entrando na documentação, tinha um grupo de jovens e eles me viram, né, eu filmando, eu falei, você é youtuber? Eu falei, eu sou um influenciador. Eu falei, "Senhor, nós temos aqui um remédio muito bom para vocês, estão falando de folha de coca, a gente não vai usar, porque nós estamos voltando já, pega aqui, porque é meio difícil você achar esse remédio." E aí eles nos deram 3 pílulas e 3 mulheres do grupo de 15 pessoas passaram mal e passaram muito mal. Caramba. Graças a esse remédio, eu dei o remédio para ela e eu acabei salvando elas aí Você dos me fez, perrengues. você me fez pensar numa coisa aqui em relação à alimentação, porque eu sou estômago de avestruz e sou curioso. Então, quando eu vou viajar, eu quero experimentar de tudo, cara. O que tiver da comida local ali, eu quero comer. Mas já me meti numas furadas por conta disso também, de passar mal e aí dá problema. O que você sugere em relação à alimentação em viagem, Dimas? Como é que É, estão eu, suas ta- experiências aí? eu gosto muito de experimentar. O que eu faço, eu também já passei por situações desagradáveis com relação a isso, é em locais adequados. Eu quero experimentar a comida local, mas eu vou no restaurante que é recomendado, Uhum. eu vou no mercado municipal. é, Nossa, eu teve, mercado municipal é bom demais, nossa, né? é gozado, o Vinícius, que faz parte do meu roteiro em toda cidade que eu Legal. visito no mundo. Eu vou no mercado municipal, porque para mim é uma referência muito forte. E imagina, eu fui no mercado municipal na Nicarágua, cara, né? Em Manágua. Meu Deus do céu, cara, parecia que eu estava na Índia. Lá não tive coragem nem de tomar É Coca-Cola naquele. mesmo. Nossa, o negócio é punk, cara. O nego solta a galinha no meio do Nossa. mercado, porco passando embaixo do teu pé, você comendo. É um negócio de louco. Legal, eu adoro esse tipo de coisa, me encanta esse tipo de diversidade, sabe? Mas em cada local você tem que verificar as possibilidades que você pode comer ou não, né? Porque Perfeito. vai estragar a tua viagem, com certeza vai estragar a tua viagem. Porque, Nossa. e às vezes que não é que o produto esteja Uhum. estragado, não, isso, o Exato. teu corpo não está preparado para receber aquele tipo de Exatamente. textura, né? Às vezes é E, um tempero, alguma especiaria diferente ali que o nosso organismo não está acostumado, né, a absorver, processar e pode passar mal, né? procura geralmente umas pessoas locais e pergunta para ele qual o local que é mais adequado, mais limpinho, com higiene e tal. E não come muito, né? Come só um pouquinho, só para sentir, realmente sentir o gosto. Você não precisa encher a barriga para conhecer um Sim. produto, para não fazer, se for fazer mal, não vai fazer grandes males assim. Você Mas eu sou falou, também assim, eu vou é gastronomia, eu gosto de provar também. você falou de Mercadão, a gente teve recentemente, né, a equipe da Bem Te Quero Mais em Belo Horizonte para o Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto. E o evento era em frente ao mercado municipal ali. Maravilhoso. Então teve dia que eu fui 2, 3 vezes lá, ia no café da manhã almoçar e fui jantar também. Era muito bom, muito Ah, mas gostoso mesmo. lá é perfeito, né, cara? Nossa Senhora! Tem um mercado. Eu sou fanático em mercado municipal. Eu vou em todas as cidades que eu vou mesmo. Falar, não tem nada lá, eu quero conhecer, né? E Ah, alguns, e então. alguns realmente são pontos turísticos. O mercado municipal de Itajaí, não sei se você foi para Itajaí, é muito bom Nunca fui também, para cara. Itajaí. Vai Legal. lá, vai lá conhecer, porque vale muito a pena. O mercado municipal é fabuloso, restaurantes maravilhosos, Que barato, legal. bom e barato. Tá anotado. E aí, Dima, você me fez pensar numa outra coisa aqui, né? Os exemplos que você deu foram mais de viagens em grupo, né? Isso conta também no planejamento, de falar, poxa, tem lugares que é melhor ir em grupo, em grupos maiores, menores, ou um lugar que não, é melhor ir sozinho. Qual que é a tua experiência Tem nisso? muita pergunta isso, né? Viajo solo ou viajo em grupo? Para mim, solo é quando você vai, por exemplo, para a Europa, você quer ver museus, quer ver, né, Uhum, cultura, você quer ter teu tempo para analisar, olhar mais em detalhes, olhar arquitetura. Quando você é uma pessoa muito mais, a tua viagem é mais introspectiva, vamos dizer assim, perfeito.
é você e você mesmo com as coisas, beleza, não é pior ou não pior, é o teu estilo de viagem naquele momento. Já fiz Perfeito. muita viagem sozinho e é legal porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa e ter filhos, eu falei para ela o seguinte, olha, nós vamos fazer 2 férias por ano. Umas férias, nós dois, e umas férias com as crianças. Porque Legal. são brinquedos diferentes, são Perfeito. prazeres diferentes. E foi assim, funcionava muito bem. E eu acho que eu vejo a mesma coisa agora quando você é idoso. Cara, faz viagem com a tua esposa, faz uma viagem com os teus netos. Está crescendo muito, Vinícius, esse tipo de coisa, né? Os avós levando os netos para viajar. Está crescendo muito esse tipo de coisa. A gente faz bastante aqui com o João. Então, É. inclusive levar para Disney, né? O pai e a mãe estão trabalhando igual um burro velho, mas pô, o Vai com vô vai a levar, avó. vamos levar. Então, eu quero levar meus netos para Disney, para os outros locais, só eu e Legal. eles, tudo para curtir. Então, está crescendo muito. Então, as viagens, você pode ver, tem algumas que eu vou fazer solo, eu quero ir sozinho. Inclusive, interessante, Vinícius, esses 14 milhões de pessoas que viajam sozinhos, eu fiz intercâmbio cultural aqui em Malta, em outubro. Não sei se você conhece Malta. Também não. Cara, Mas esse você tem que colocar na tua lista, porque aquele local é simplesmente fora de série, tá? Fora de série. E em Malta, 90% das pessoas que estão fazendo intercâmbio cultural são mulheres, olha só. né, acima de 50 anos de idade, e são ou desquitadas ou viúvas, e muitas mulheres, elas são casadas, mas o marido já não quer mais viajar, não estou eu vou ficar no meu sítio, na minha casa de praia, a mulher assim, tchau, eu fui. Vai para E, Malta. intercâmbio cultural em geral, o que elas falam é o seguinte, mesmo viajando em grupo, né, elas estão solo, mas elas estão dentro de um grupo, tinha alguns casos que eu estava com algumas pessoas e eu falei assim, você quer ir? Eu falei, não, eu quero ir sozinho. Legal. Eu quero pegar um busão sozinho, pedir, eu quero me lascar. Porque é uma das formas, para não dizer outra coisa, uma das formas de se aprender na vida é você se desafiando. Perfeito. Eu escutei uma palestra há um mês atrás que um cara estava fazendo um palestrante, um grande empresário, estava nos Estados Unidos fazendo uma palestra para grandes empresários americanos, e os caras perguntaram, se você for dar uma dica para mim, qual a dica que você dá para a gente como empresários? Ele falou assim, eu quero que vocês sofram mas sofram muito. Tá? Eu estou dizendo assim, porque a única forma, na verdade, de você, na verdade, aprender nessa vida é sofrendo, mas não sofrendo no sentido dolorido, não sofrendo de Uhum, aprendizagem. uhum. Quantas vezes você sofreu na tua vida, Vinícius, você cresceu, tua esposa? Quantas vezes você Perfeito. sofreu com os teus negócios? Comigo também, quantas vezes? Então, essas mulheres que estão viajando, elas falam assim, eu nunca tive a oportunidade de sofrer, porque sempre alguém estava me amparando. Eu não quero que amparar, eu quero aprender para minhas próprias forças. E isso é E viajar. isso é muito interessante porque traz uma quebra de estereótipo, de que geralmente o pessoal associa, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente quer mais conforto ou quer mais comodidade. E você está trazendo uma outra visão, né? De falar, poxa, deixa o conforto lá de casa e vou buscar uma experiência mais radical aí, né? E vivenciar aquilo na sua plenitude, Vinícius. Eu acho que é o Legal. seguinte, nessas viagens nessas viagens em grupo era interessante porque a gente existe a figura do guia de viagem que é super importante, ele tem um papel muito importante na viagem e tem a figura do cara que ele fica como se fosse um hostess, né? Um cara que ele fica Uhum. colocando pilha, né? Por exemplo, eu quando levo meu grupo, eu sou o cara que fica colocando pilha. Colocando pilha é o seguinte, agregando o grupo, levando para Legal. passear, levando coisas novas, experimentar, incentivando as pessoas a participar. Porque é interessante, porque nós fomos fazer Jalapão e eu levei um grupo e nós somos uma das maior tirolesa da América do Norte. Se as pessoas estivessem sozinhas, eu acho que nenhuma delas iam na tirolesa. Mas como você Uhum. está a grupo, nós estávamos em 30 pessoas, 28 pessoas. Vamos lá, pessoal, você vai morrer todo mundo Você juntos. botando pilha na Botando galera. pilha, cara. 90% foi e 90% ficou satisfeita Que legal. de conseguir superar. Que legal. E agora, por exemplo, no deserto do Atacama, nós estávamos lá nas termas. Pô, nós chegamos, acho que era 10 horas que depois passamos na fronteira, estava menos 2 graus, né? 3.800 metros. E a termas de água vulcânica, cara, no meio do deserto, coisa mais linda do mundo.
De 15 pessoas do grupo, só 3 entraram nas termas, eu e 2 garotas. Porque, cara, se eu vou, não importa, eu vou entrar naquele negócio, eu vou experimentar. E é legal porque no final da viagem, nós fizemos uma pizzaiada lá no hotel, e na hora da pizzaiada eu falei, pessoal, vamos falar um pouco sobre viagem, várias coisas que nós aprendemos nesses 10 dias. Porque é viagem com propósito, teve um propósito por detrás. O que você aprendeu dessa viagem? E qual foi os seus arrependimentos? Sabe qual foi o principal arrependimento? De não ter entrado nas termas, cara. Olha cara, só. É 2 minutos sentindo frio, é só o tempo para você tirar a roupa rapidinho e entrar na água quente. Não é verdade? E depois mais 3 minutos para você sair e colocar a roupa rapidinho. Cara, o que vai mudar na tua vida se você ficar 5 minutos e no menos 2 graus para ter aquele prazer de uma água no meio do deserto, cara? Quando que vai fazer isso de novo, né? Quando que vai ter essa chance? Então é isso, isso que eu tento levar para a veiarada lá, isso, cara, vamos curtir essa vida doidado, cara, porque a nossa vida ela é curta e a nossa vida útil é mais curta ainda. O pessoal fala assim, a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. Mas você pode viver com mais de 76, mas como que eu vou estar? Será que com 80 anos eu vou conseguir fazer deserto do Atacama? Pois é. Esse é um ponto também que a gente sempre fala que tem janelas de oportunidades, né? E quanto mais a gente se cuida, mais possibilidades a gente tem, né? Que é isso. Se eu me cuido ao longo da vida, se eu me preparo, a chance de eu poder ir para lugares, né, aos 80 anos é mais ampla, né? Agora, se eu tenho uma restrição motora, alguma coisa ali, já vai ficando mais estreito. Mas tem possibilidade também, né? É escolher o destino. É escolher o destino. Ô, Dimas, cara, o tempo tá passando rápido pra caramba. Me fala, vamos conversar um pouquinho sobre o intercâmbio, porque eu acho que, embora seja um comportamento, né, uma tendência aí que está crescendo cada vez mais, a maioria das pessoas ainda é novidade, né? Fala, poxa, eu vou fazer um intercâmbio, né, depois de velho? Que história é essa? Como é que funciona isso aí? O conhecimento que as pessoas têm sobre intercâmbio são muito limitados, Vinícius, por incrível que pareça. As pessoas acham que intercâmbio é língua. Puta, língua é de menos. Você acha que em 2 semanas você vai aprender qualquer língua do mundo? Nem português, cara. Pois é. Né? Então, a língua é de menos. Eu, na verdade, não sou intermediário nem avançado. Eu vou fazer intercâmbio de italiano agora na Itália, dia 8 de outubro. Eu vi nos seus stories, estava lá treinando italiano, eu vi? Então, estou treinando italiano no básico, não sabia nem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Agora já sei. Então é o seguinte, é o de menos, cara. Mas lógico, eu quero me preparar, pelo menos para chegar no básico, para poder aprender um pouco mais, aproveitar um pouco mais a viagem. Legal. Mas o intercâmbio cultural é muito mais que isso. Você vai entrar dentro das vivências daquele país, da comunidade, da gastronomia, por aí fora. E é legal que os intercâmbios, por exemplo, esse de Malta, as aulas eram todo dia General Sessions, para você aprender inglês, melhorar seu inglês, e tinha aulas específicas sobre o passeio que você vai fazer no dia seguinte. Por exemplo, Malta é construída sobre rochas, né, que são limestones, que é uma rocha cor de creme. Então você vai no outro dia na fábrica, quando o pessoal corta as rochas, como que era feito antigamente, como era feito. Então você entra na história. Aí você vai, por exemplo, para Medina, que é a capital de Malta, você vai ter uma história sobre esse local. Então, o intercâmbio cultural é isso. Você vai no restaurante comer uma comida, você tem aula sobre aquele coisa. Inclusive, na Itália, nós vamos ter aula de culinária em restaurante italiano. Então, o intercâmbio cultural, ele te abre um leque de oportunidades, de aprendizados dentro do país e a riqueza de você conversar com o pessoal do mundo todo, cara. Não tem coisa mais rica que isso. E a hospedagem na família local também. Então, você tem vários tipos de hospedagem. Eu acho o seguinte, o intercâmbio cultural você tem que fazer o máximo possível dentro daquilo que você queria fazer quando era jovem. Perfeito. Eu te falei, eu quero que você sofra, eu quero que você pegue um busão. Eu não quero que você vá de Uber, eu quero que você vá a pé com a tua mochilinha. Eu quero que você fique em uma república ou numa casa bem. O que menos você deveria ficar é no hotel, trancado, fechado, cara. Você vai lá para viver, você vai para vivenciar. E que no hotel você é cliente, né? Você está numa casa de família, você vira um membro da família com a rotina da família, né? E isso que é gostoso, você no supermercado, fazer as compras, você cozinhar, ver o preço das coisas.
Essa é a grande riqueza do intercâmbio cultural. E está crescendo muito na nossa geração. Para você ter uma ideia, em Malta, só na segunda-feira que eu comecei, só na escola que eu estava, começaram 300 pessoas novas, Nossa, sendo que 50 delas eram acima de 50 anos de idade. do mundo todo. Do mundo todo, 95% mulheres. Olha só. Tá? Então, olha, e a vivência, você vai de um jeito e volta de outro. Eu aposto, cara, uma pessoa que faz intercâmbio cultural, ela volta totalmente diferente. Cara, e é tão interessante esse dado, né, demográfico, né, de ser mulher, porque a gente observa isso também na área de saúde como um todo, né? As Sim. mulheres se cuidam mais, se planejam mais, são mais atenciosas. E você vê, me parece, pelo que você está dizendo, que mais curiosas, né, e mais dispostas a conhecer coisas novas do que nós homens, né? Bom, É, na muito. segunda-feira, Vinícius, eu fui no evento aqui fora de turismo 60 mais, o AMB, tinha mais de 300 pessoas, cara. Eu acho que 250 eram mulheres, Olha só. com certeza. E outra, empreendedoras, né? Elas estão empreendendo nesse mundo do turismo Ótimo, 60 ótima, mais. ótima lembrança. Pois é. Então, os homens têm que ficar Fantástico, espertos, cara, que as fantástico. mulheres já dominavam o mundo, eles não sabiam, agora eles estão É vendo. isso aí, estão com tudo. Sempre estiveram. Mas que legal, que maravilha. Pessoal, querem aproveitar para perguntar aqui para a Ó, gente, porque olha, essa conversa aqui, se deixar, é 3 dias de papo aqui, Nils. olha, pessoal, se quiser aproveitar, não tiver pergunta, Vinícius, eu tenho várias dicas para dar, assim, dicas rapidinho, sabe? Boa, Bate e pronto. manda bala. Manda bala? Vamos lá. Primeiro, pessoal, planejar com antecedência. Economicamente é muito mais vantajoso. Aproveitar um investimento aéreo. Um dos maiores investimentos numa viagem é o aéreo, ainda mais para o exterior. Então, aproveitar que você vai para aquele local, aproveite e conheça outros países também ao redor. Por exemplo, outra coisa, às vezes vale muito mais a pena você ficar alguns dias num país vizinho e depois, no outro dia, para o país de destino. Por exemplo, eu tenho um caso clássico em Malta. Quando eu fui para Malta, fui fazer a cotação e direto São Paulo, Roma, Malta. Certo. Era muito mais, se eu ficasse 4 dias em Roma, ia sair muito mais barato que se eu fosse direto. O que eu Entendi. fiz? Fiquei 4 dias em Roma, com esse valor que economizei, paguei hospedagem, alimentação, Olha transporte em só. Roma, cara. Então, faça essa simulação, né? Se você tiver Nossa, essa condições, dica é de tudo. ouro. Para você. Então você vai para. Tem pessoas que vão para a Alemanha, tem pessoas que vão para a Grécia, para a Turquia. Veja as possibilidades da sua viagem para se tornar muito mais barata e muito mais prazerosa, Legal. com certeza, tá? Sobre aluguel de carro, muita gente vai para alguns locais e vai logo de aluguel de carro. Cara, tem local que não vale a pena alugar carro. Aconteceu isso Perfeito. para mim na Suíça. Né? Eu não tinha onde estacionar o carro. Estacionar o carro era 40 euros por dia, cara. Nossa. E eu não precisava, porque todo lugar você vai caminhando. Então, né, Uhum. nesse planejamento, por isso que eu falei, você vislumbrar a viagem antes, né, no planejamento, você começa a ver, cara, eu não preciso, esse local eu vou caminhando, esse local tem trem, na Europa tem trem para todo lugar. Isso que eu ia falar, que aqui no Brasil a gente está acostumado a depender muito do carro, né? Sim, Mas principalmente na Europa, o pessoal tem outras maneiras de transporte aí que são muito mais confortáveis, às vezes, né, e seguro até do que viajar de carro, né? E mais com barato, né? Que certeza. você falou. Por exemplo, nos Estados Unidos Legal. vale mais a pena você alugar um carro nos Estados Unidos, né, porque as distâncias são grandes e por aí afora. Só que é o seguinte, toma cuidado, por exemplo, eu vou agora ver o jogo do Palmeiras lá no Mundial de Clubes, em Miami, Legal. daqui a 15 dias. Eu estava fazendo as simulações. Por exemplo, se eu vou para Orlando, né, com meus filhos lá na Disney, se eu pego o carro em Orlando, no Aeroporto Internacional de Orlando, eu vou pagar X. Se Certo. eu pegar o mesmo carro no mesmo dia no centro de Orlando, eu vou pagar X menos 30%. É Olha 30% só. mais baixo. Outra excelente dica, hein? Se a tua viagem está econômica, você quer economizar, Perfeito, tem formas de economizar. perfeito. Só que você precisa começar a fazer simulações, não fazer só como assim, eu vou comprar, é igual comprar produtos na loja de conveniência, eu vou fazer minhas compras do mês na loja de conveniência. Cara, você vai pagar 40% mais caro. Se você quer, tudo bem. Agora, se quiser mais barato, você vai. Excelente comparação. Não é? Então é isso, loja de conveniência é na conveniência, mas nesse Excelente caso não é. comparação. Boa, boa. Então verifica.
Checklist, eu já falei, pessoal, checklist é essencial. Não leve mais do que o necessário. Muitas vezes vale mais a pena você comprar no local de destino do que você levar. Então, checklist não é checklist que serve para tudo. Para cada cidade, para cada estilo, para cada objetivo de viagem, ele tem um checklist distinto. E outra, a partir do momento que você verifica aquilo que você vai precisar na cidade, você tem que levar daqui. Para você comprar um hidratante no Lake de Como, na Itália, que eu tive que comprar, caríssimo, porque eu não levei o burrão. Né? No olhei que estava muito seco o tempo, eu levei. Protetor labial, né? Hidratante, por exemplo, repelente. Cara, tem locais que o repelente, você compra o repelente daqui, não funciona o repelente de lá. Porque os mosquitos são diferentes. Os mosquitos de lá estão na outra vibe, cara. Aquele é perfume do que nós levamos para cá. Então é melhor às vezes comprar de lá. Nossa, pois é. Mas é verdade. Quando você vai para Ilhabela, o melhor repelente é aquele de Ilhabela, porque foi feito para os mosquitos lá de Ilhabela. Detesto. Então, assim, o checklist é importante porque ele vai inclusive, te economizar em termos de grana para você. Boa. Outra coisa, pessoal, viagem tem a época certa, cara. Eu vou fazer uma viagem barata. Barato, mas você não vai curtir o local na sua plenitude. Não sei se você já foi para Fernando de Noronha. Você conhece Fernando de Noronha, Vinícius? Não conheço, rapaz. Olha, vou passar vergonha aqui, hein? Cara, você não viaja mais, hein? Precisa trabalhar, você precisa se aposentar. Fazer um hard stop. Fernando de Noronha, cara, ele é belíssimo, um dos lugares mais lindos do mundo, na época certa. Se você faz na época errada, assim, isso é Fernando de Noronha, você vê na época errada. Não é verdade? Você vai para Lençóis Maranhenses, você vai na época errada. Não vai. Cadê as lagoas bonitas, maravilhosas de foto? Era filtro, não era filtro, cara. Você foi na época errada. Alter do Chão, Jalapão, esses locais que, na verdade, têm uma relação direta com a natureza, é na época certa, no período certo para você curtir aquilo. Então, alta temporada não é só porque é período de férias das pessoas, é alta temporada porque aquele momento está lindo para você, é o ápice da beleza, está naquele momento. E outra, como são efeitos da natureza, não é... Então, Lençóis Maranhenses tem que ir em maio. Não sei, vai depender, na verdade, se teve chuva, não teve chuva, se atrasou, teve seca, não teve seca. Então, por isso que o planejamento é importante para você ver como foram as chuvas, como que está seca, para você ir na época certa. Legal. Porque o investimento é alto, você tem que aproveitar na sua plenitude. Tá? Então, viagem é na época certa, não é quando que é mais barato, Boa. Que é maior furada. Calçado, eu falei. Os documentos de entrada, pessoal, passaporte, aquele documento de entrada fica junto, você perde aquilo, é um perereco. Pois é. Para atravessar entre Chile e Bolívia, um cara perdeu aquele negócio, cara, a van toda teve que voltar da coisa. Porque o cara não pode... o desespero. Né? Então toma muito cuidado com esses documentos, fica sempre próximo deles. O urinol descartável, eu já falei, o check-up é super necessário, tanto médico como bucal. O odontológico eu achei fantástico. Isso... Se prepare para as suas aventuras, né? Com antecedência, como é que eu fiz. Se você viajar solo, sempre avise uma pessoa para onde que você vai. Eu tive um problema sério na Costa Rica, quase que eu passei a noite num parque de vulcão, porque eu fiquei perdido, sozinho, o parque fechou. Pior que eu estava com drone, o espertão falou assim, cara, eu subo com o drone, e o drone eu vejo onde que está meu carro, eu sigo a trilha, porque era um parque, não é assim, parque bonitinho, com coisa nada disso. O cara me fez um mapa na mão, na Costa Rica. Imagina, eu subi o drone não subiu, cara, subiu 2 metros, o drone parou e deu uma mensagem. Depois eu descobri o seguinte, quando você viaja, o drone, quando você está com o drone, você precisa mostrar para o satélite que país que você está, para o satélite do país identificar você, por isso que ele não subiu. Mesmo? Olha só descobri depois, né? Mas eu não faço. Aí é uma história longa para te contar, quase que eu passo a noite no meio de cobra, porque lá é perigoso ficar naquele parque à noite, né? Então, e ninguém sabia que eu estava lá. Então eu podia chegar muito bem no hotel, eu falei, cara, eu vou para os parques e tal, se eu não aparecer de manhã... Nossa, isso pode dar tanta confusão, né? Meu pai viaja bastante, eu sempre falo isso para ele, manda antes, e quando a gente viaja também, às vezes a Ju vai para um lado e para o outro, manda
o roteiro completo, né? Sim. O número do voo, o hotel que vai ficar, de que dia até que dia. Do outro lado, fica perdido, né? Sem saber. Às vezes é uma, igual você falou, fica sem uma comunicação temporária, mas isso pode gerar uma ansiedade e desencontros aí que podem ser muito ruins, né? Total. Outra coisa, pessoal, leve coisas para comer. O valor dos preços da alimentação nos aeroportos está na hora da morte, cara. Por exemplo, no aeroporto de Santiago, um hambúrguer com Nossa fritas, Senhora. R$ 120, R$ 140, cara. Você não tem opção, porque não tem nada fora, você está esperando o Pois avião. é, Então, sempre pois é. leva uma barrinha de cereais, algum lanchinho, né, mais leve, vai no supermercado, compra e faz, se você quiser economizar. Comida e água, né? Água nunca é demais carregar um tanquinho de água, né? É verdade. Outra coisa, pessoal, faça reservas em empresas grandes, tipo hotéis.com, booking.com, porque shit happens, cara. E mais em viagem, né? E às vezes não é culpa de ninguém, às vezes não é culpa sua, não é culpa do local, É verdade. é alguma coisa que acontece. E se você tem uma empresa por detrás, ela vai te achar uma solução. Aconteceu comigo na República Dominicana, te dá um cara. suporte, né? Que eu cheguei lá no hostel que eu aluguei, o cara estava reformando o hostel. O cara falou, tu deu uma barraca para você dormir na praia. Eu falei, eu não quero dormir na praia. E aí eu liguei, os caras me colocaram no melhor hotel da cidade. Aconteceu comigo na Grécia, com minha esposa. Alta temporada e erraram, os vouchers estavam errados. E a empresa falou assim, não, eu vou te solucionar esse caso. Se porque você pega uma empresa vagabunda, eu falei, eu ia dormir na praia lá na Já Grécia, era, no né? Mykonos, já era. Nem te responde. Então, o que eu falei assim, toma muito cuidado com esse negócio de viagem barata, cara. Você não vai lá para curtir com a tua esposa, com o pessoal, você merece, que você trabalhou tanto, cara. Exatamente, Paga um pouquinho mais exatamente. cara, tá? E se resguarda de todo esse negócio e aproveite na plenitude. Tem mais dica, mas nosso tempo está terminando aí, cara. Ah, tá excelente, ó. A Ju entrou aqui, ela tava numa aula, por isso que ela não conseguiu participar hoje com a gente, ela conseguiu chegar a tempo. Ô, E ela Ju, trouxe um negócio importante aqui, que é a questão das vacinas, sim, né? De não ser pego de surpresa também de embarcar para um destino que exige determinado tipo de vacina, né? total, total. Legal que a febre amarela agora, que geralmente o pessoal pede, né? A vacina agora é eterna, né? Você só pega lá o registro internacional Boa. e levar. Ó, e não vamos deixar passar aqui, a Camila também pediu seus contatos, Dimas, do site, Instagram, onde que é mais fácil de te encontrar? Você entrou aqui pelo Sou Mais 50, né? Entra pelo meu Som Mais 50 lá e eu passo os dados pelo direct depois para vocês aí. Legal. E logo, logo o Dimas vai reinaugurar o perfil dele na Bem Te Quero Mais também, que a gente fez a migração da plataforma e logo, logo ele vai estar lá com as informações atualizadas, com muita coisa bacana. E chegando ao fim, Dimas, vou, para quem ficou com a gente até o final, dar um spoiler então, né? Que em julho o Dimas vai conhecer o Mercadão Municipal de Ribeirão Preto, Ô, né? beleza. Vai conhecer o Pinguim aqui de Ribeirão, porque ele vai estar com a gente no evento, e vocês estão recebendo essa informação em primeira mão, a divulgação vai começar essa semana, mas no evento, um grande evento da Mente Quero Mais, no dia 5 de julho, vai ser um sábado de manhã, com uma programação super bacana, e a gente vai ter oportunidade de ter um papo ainda mais intimista com o Dimas, então os, as vagas, né, presenciais vão se esgotar rapidamente, então fiquem de olho aí, porque são vagas limitadas no presencial e o Dimas vai estar contando mais histórias para a gente, falando ainda mais dessa importância aí da socialização, do papel que a viagem tem, batendo um papo ali com muita gente bacana. Então, dia 5 de julho, e acompanha essa semana que já vai ter a divulgação completa aí nas nossas redes sociais. É isso, Vamos Dimas? lá. Oi, vamos lá, pessoal. Eu vou levar umas camisetas do meu canal para sortear para vocês. Aê, que Tá? legal! Vai ser bem bacana para estar próximo de vocês, bater bastante papo e passar bastante dicas para vocês, tá bom? Show de bola, Dimas. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Dimas, brigadão pela tua participação aqui, por compartilhar com a gente tanta história engraçada, tanta história boa e dicas valiosíssimas. E, de novo, né, essa tua experiência de vida, todos esses perrengues e essas reinvenções que você passou aí, poxa, pra gente, né, é de um valor, assim, a gente aprender com isso, né, pessoal? A gente tem que carregar e ir agregando, então é muito bom mesmo. Obrigado, Vinícius. Eu vejo vocês lá e espero que o pessoal participe ativamente lá no evento dia 5 de julho.
conhecer Ribeirão, Valeu, desenvolver bastante conteúdo com vocês lá, tá bom? valeu, valeu. Vai ser demais. Muito obrigado, gente. Uma ótima noite. Valeu, Um abraço Dimas. a todos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.